Prompt. Duarte Santos, o influente CEO do Grupo Vista do Tejo, mal havia se acomodado na mesa reservada do seu restaurante mais prestigiado em Lisboa quando o prato principal foi servido e um pequeno bilhete dobrado escorregou discretamente do guardanapo. As palavras escritas à mão por uma caligrafia familiar o deixaram completamente paralisado. Duarte, eu nunca deixei de te amar. O tempo não apagou o que partilhámos em Sintra. Se ainda sentes o mesmo, encontra-me no Mirador da Graça às 23 horas. Rafael. O coração de Duarte acelerou como nunca antes, o salão elegante com as suas luzes suaves e o murmúrio discreto dos clientes desaparecendo num borrão. Ele ergueu o olhar, procurando entre os empregados, mas ninguém parecia reparar na sua perturbação. Aquele nome, Rafael, trouxe-lhe de volta memórias que ele havia enterrado durante 15 longos anos. Naquele tempo, ele era um homem de 30 anos cheio de ambição, mas também de medo. Rafael, então um jovem chefe talentoso, trabalhava na cozinha do primeiro restaurante que Duarte abrira em Sintra. Os olhares trocados nas noites tardias, os passeios escondidos pelos jardins do Palácio Nacional, os beijos roubados à sombra das árvores centenárias, tudo isso tinha sido real, intenso, verdadeiro. Mas a pressão da família em Braga, os conselhos do pai conservador sobre dever e imagem, e a necessidade de parecer sólido para atrair investidores tinham levado a terminar tudo abruptamente. Ele casara com Helena, uma mulher boa e discreta de uma família respeitável, construíram um império de 7 restaurantes de luxo espalhados por Lisboa, Porto e Faro. Agora, aos 45 anos, Duarte era bilionário, respeitado, temido nos círculos empresariais, mas vazio por dentro. O bilhete tremia-lhe nas mãos. Como é que Rafael soubera que ele estaria ali naquela noite? Teria reservado a mesa sob nome falso, mas alguém na equipa reconhecera-o. Ou seria o destino? Ele dobrou o papel com cuidado, guardou-o no bolso interior do casaco e tentou comer, mas cada garfada sabia a cinzas. O restaurante, com os seus azulejos azuis e brancos típicos, as velas tremulosentes e o aroma de bacalhau à brás perfeito, parecia-lhe agora uma prisão dourada. Quando o jovem empregado voltou para retirar o prato, Duarte murmurou uma desculpa e levantou-se, saindo para a rua fresca de novembro. O ar de Lisboa, carregado de umidade do Tejo, não acalmou o turbilhão na sua mente. Ele caminhou sem destino pelos becos de Alfama, o fado distante de um restaurante e quando como uma acusação. Às 22h45, decidiu ir. O Mirador da Graça estava quase deserto, apenas alguns casais e turistas com os telemóveis erguidos para as luzes da cidade. Duarte parou junto ao muro, o vento frio despenteando-lhe o cabelo grisalho nas têmporas. Então viu Rafael, agora com 30 anos, mais maduro, os ombros largos de quem trabalhava com as mãos, os olhos castanhos ainda os mesmos, cheios de uma ternura que o tempo não roubara. Vieste, disse Rafael simplesmente, a voz baixa, quase um sussurro. Duarte não conseguiu responder de imediato. As lágrimas que ele não chorava há anos ameaçavam cair. Como soubeste? Conseguiu perguntar por fim. Rafael sorriu com tristeza. Trabalho como consultor gastronómico agora. Vi o teu nome na lista de reservas esta manhã. Não resisti. Precisava de saber se ainda existia algo do homem que eu amei. Passaram horas ali, sentados num banco de pedra, falando em voz baixa. Rafael contou da vida em Porto, de como abriram um pequeno bistro com amigos, de como aprender a viver abertamente, sem medo. Duarte, por sua vez, confessou o vazio do casamento, a rotina de aparências, as noites em que olhava para o teto do apartamento de luxo em Belém e se perguntava quem era realmente. Quando se separaram, já passava da 1 da manhã, trocaram números de telefone e um abraço breve, mas carregado de promessas não ditas. Duarte regressou a casa tarde, Helena já dormia. Deitou-se ao lado dela, mas o sono não veio. Pela primeira vez em anos, sentiu o peito apertado não de culpa, mas de esperança. Na manhã seguinte, Duarte acordou com o bilhete ainda no bolso do casaco. Helena preparava o pequeno almoço na cozinha moderna, perguntando-lhe distraidamente sobre o jantar da noite anterior. Ele respondeu com monossílabos, o pensamento longe, no Miradouro. No escritório, no edifício envidraçado junto ao Parque das Nações, as reuniões sucediam-se, mas ele mal ouvia os números dos relatórios financeiros. O Grupo Vista do Tejo faturava milhões, expandia-se para o Algarve, mas Duarte sentia-se preso. Ao meio-dia, enviou uma mensagem a Rafael, podemos falar hoje à tarde. A resposta veio rápida, estou livre. Encontra-me no Jardim do Príncipe Real, junto à estátua. O jardim, com as suas árvores centenárias e o ambiente boêmio de Lisboa, era perfeito para um encontro discreto. Quando Duarte chegou, Rafael já esperava, com um casaco leve apesar do frio. Caminharam lado a lado, falando de tudo e de nada. Rafael contou como, depois de Sintra, viajou para Espanha e França, aperfeiçoando a arte culinária, mas nunca esquecendo o homem que o fizera sentir vivo pela primeira vez.
Tu eras o meu futuro, Duarte. Quando me disseste que tinhas de casar, senti que o mundo acabava. Duarte parou, olhando para as folhas caídas no chão. Eu era cobarde. O meu pai ameaçava cortar-me o apoio financeiro se eu não seguisse o caminho certo. A empresa estava a começar. Eu escolhi segurança em vez de ti. Rafael tocou-lhe o braço, um gesto simples, mas elétrico. E agora? Ainda escolhes segurança? A pergunta pairou entre eles como o fumo dos castanheiros assados que vendiam ali perto. Duarte não respondeu de imediato. Passaram a tarde toda juntos, almoçando num café discreto, onde ninguém os reconheceria. Falaram de música, de livros, de sonhos adiados. Rafael confessou que ainda cozinhava pratos inspirados nos que partilhavam em Sintra, o polvo à lagareira, o arroz de pato. Duarte riu pela primeira vez em meses, um riso genuíno que lhe aliviou o peito. Ao despedirem-se, Rafael disse: Não te peço nada que não possas dar. Só quero que sejas honesto contigo mesmo. À noite, em casa, Helena notou a mudança. Estás diferente, Duarte. Mais distante. Ele negou, mas o coração batia forte. Mais tarde, sozinho no escritório de casa, abriu o portátil e pesquisou como viver autenticamente aos 45 anos. Sentia-se ridículo, mas necessário. No dia seguinte, ligou ao seu amigo mais antigo, Miguel, dono de um bar gay no Bairro Alto. Preciso de falar contigo, urgente. Miguel, que sempre soubera o segredo de Duarte mas nunca o pressionara, marcou um encontro discreto. No bar vazio à tarde, Duarte contou tudo. Miguel ouviu em silêncio, depois disse: Amigo, há quanto tempo estás a viver uma mentira? Lisboa mudou. Portugal mudou. O casamento gay é legal desde 2010. Mas o medo dentro de ti ainda é o mesmo de há 15 anos. As palavras acertaram em cheio. Duarte saiu dali com a cabeça a rodar, mas com uma determinação nova. Enviou outra mensagem a Rafael: Quero ver-te amanhã. A resposta veio com um emoji de coração discreto. Pela primeira vez, Duarte sentiu que talvez, só talvez, pudesse escolher diferente. Os dias seguintes transformaram-se numa dança delicada de segredos e emoções. Duarte e Rafael encontravam-se em lugares escondidos, um passeio ao longo do rio em Belém ao amanhecer, um café escondido em Moraria, um concerto de fado onde ninguém os conhecia. Cada encontro aprofundava a ligação. Rafael mostrava-lhe fotografias da sua vida em Porto, dos amigos que o apoiavam, da liberdade que conquistara. Duarte, por sua vez, abria-se como nunca, falando do filho adolescente, Tiago, de 16 anos, que estudava em colégio privado e parecia distante, e da pressão constante de Helena para manter as aparências nos eventos sociais. Ela merece alguém melhor que eu, confessou num banco junto ao mosteiro dos Jerónimos. Rafael não julgava. Ninguém merece uma vida a fingir. Nem tu, nem ela. Mas o mundo exterior não parava. No escritório, o conselho de administração pressionava por uma expansão agressiva. O pai de Duarte, agora idoso mas ainda autoritário, ligava de Braga exigindo relatórios e recordando-lhe o nome da família. Helena organizava um jantar de aniversário para o casamento deles, convidando sócios e amigos da alta sociedade lisboeta. Duarte sentia o laço apertar. Uma noite, depois de um encontro com Rafael no mirador de Santa Catarina, regressou a casa e encontrou Helena à espera, com os olhos vermelhos. Tiago perguntou-me se o pai tem outra mulher. O que se passa, Duarte? Ele mentiu, dizendo que era stress do trabalho, mas a culpa pesava-lhe como chumbo. No dia seguinte, encontrou-se com Miguel novamente. O amigo ofereceu-lhe apoio: vem ao bar quando quiseres. Há um grupo de homens na tua situação. Não estás sozinho. Duarte hesitou, mas aceitou um café com o grupo. Ali, ouviu histórias de outros homens maduros que tinham saído do armário, perdas de negócios, rejeições familiares, mas também uma paz profunda. Uma frase ficou-lhe gravada: o medo é maior antes de saltar. Regressando a casa, encontrou Tiago no quarto, ausente nos auscultadores. Filho, estás bem? Tiago encolheu os ombros. Tu é que pareces diferente, pai. Mais vivo. A observação inocente abalou Duarte. Nessa noite, escreveu uma longa mensagem a Rafael: quer tentar. Quer ser eu. A resposta veio ao amanhecer: então vem. Estou aqui. Mas o destino preparava-lhe um teste. Uma fotografia tirada por um paparazzo, Duarte e Rafael caminhando perto do Tejo, apareceu num blog de fofocas. Nada explícito, mas o rumor começou a circular nos círculos empresariais. Duarte sentiu o chão tremer. O rumor espalhou-se como fogo em palha seca. No dia seguinte à publicação do blog, o telefone de Duarte não parava.
Sócios questionavam, o diretor financeiro pedia uma reunião urgente, e o pai ligou de Braga, a voz trovejante: o que é isto que andam a dizer de ti, rapaz? Um homem com a reputação da família. Duarte negou tudo, mas a mentira sabia-lhe a fel. Helena confrontou diretamente, via foto. Quem é esse homem, Duarte? Ele admitiu parte da verdade, um velho amigo, mas omitiu o resto. A tensão em casa tornou-se insuportável. Tiago fechou-se no quarto, recusando falar. Rafael, ao telefone, ofereceu apoio. Se precisares de espaço, eu compreendo. Mas não te escondas por mim. Duarte sentia-se dividido entre o amor que renascia e o império que construíra. Uma reunião com o conselho revelou a traição. Um sócio antigo, que sempre invejara o sucesso de Duarte, usara a foto para pressionar por mais poder na empresa. Ou resolves isto discretamente, ou perdemos contratos importantes, ameaçaram. Duarte saiu da sala furioso, mas também determinado. Nessa noite, encontrou Rafael num apartamento emprestado por Miguel no Bairro Alto. O abraço foi longo, silencioso. Não quero perder-te outra vez, murmurou Duarte. Rafael beijou-lhe a testa. Então luta por nós. Mas o golpe veio de onde menos esperava. Helena, magoada, contactou o pai de Duarte e contou tudo. O velho apareceu em Lisboa sem avisar, exigindo uma conversa em privado. Tu não és assim. Isto é uma fase. Pensa no teu filho, na empresa. As palavras cortaram fundo, reavivando todas as inseguranças de Duarte. Ele passou a noite em claro, caminhando pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo as luzes como um espelho das suas dúvidas. No dia seguinte, uma crise maior, um fornecedor importante cancelou contratos, alegando preocupações com a imagem da marca. Duarte reuniu a equipa de gestão, defendendo-se com firmeza pela primeira vez: a minha vida privada não afeta o negócio. Mas internamente, o conflito rasgava-o. Rafael propôs um fim de semana fora, em Cascais, para respirar. Lá, no hotel discreto junto ao mar, falaram horas sobre o futuro. Eu não quero que percas tudo por minha causa, disse Rafael. Duarte respondeu: talvez tudo o que perdi foi a mim mesmo. O fim de semana foi um bálsamo, mas ao regressar, a realidade bateu. Helena pedira a separação, e o advogado já preparava os papéis. O filho Tiago enviou uma mensagem curta: pai, fala comigo. Duarte sentiu que o mundo desabava, mas pela primeira vez via uma luz ao fundo. A crise atingiu o pico numa tarde chuvosa de dezembro. O pai de Duarte organizara uma reunião familiar em Braga, exigindo a presença de todos. Helena, Tiago e até alguns tios conservadores estavam lá. Isto é uma vergonha para o nome Santos, gritou o velho, batendo com o punho na mesa da casa senhorial. Duarte, pela primeira vez na vida, não baixou a cabeça. Pai, eu amo um homem. Chama-se Rafael e ele faz-me feliz como ninguém fez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago, surpreendentemente, foi o primeiro a falar: eu sabia, pai. E estou orgulhoso de ti por seres honesto. Helena chorou, mas admitiu: eu sempre soube que faltava algo. Quero o divórcio, mas desejo-te o melhor. O pai, no entanto, ameaçou deserdá-lo e retirar o apoio financeiro a alguns projetos. Duarte saiu da casa com o coração partido, mas leve. No comboio de regresso a Lisboa, ligou a Rafael: perdi parte da família, mas ganhei a mim mesmo. De volta à capital, a empresa enfrentava boicotes de clientes conservadores. Vários investidores retiraram-se. Duarte convocou uma conferência de imprensa improvisada: o meu grupo continua a servir os melhores sabores de Portugal. A minha vida pessoal não define a qualidade dos nossos pratos. A declaração, honesta mas firme, dividiu a opinião pública. Alguns aplaudiram a coragem, outros criticaram. Miguel organizou um jantar de apoio no Bairro Alto, onde amigos e membros da comunidade LGBT lisboeta abraçaram Duarte. Rafael esteve presente, discreto mas orgulhoso. No entanto, o golpe final veio quando um antigo sócio tentou uma tomada de poder hostil. Duarte lutou, vendendo ações menores para manter o controle, sacrificando parte da fortuna. As noites eram longas, cheias de dúvidas, mas Rafael estava sempre lá, cozinhando pratos simples no apartamento novo que alugaram juntos em Alfama. Não é o dinheiro que te define, dizia ele, abraçando-o. Duarte, olhando pela janela para as luzes da cidade, percebia que o verdadeiro império era aquele que construía dentro de si. O clímax chegou numa gala de caridade onde Duarte foi convidado a falar. Subiu ao palco, Rafael na plateia, e disse publicamente: durante anos escondi quem sou. Hoje, escolho viver. Os aplausos foram mistos, mas para Duarte foram libertadores. Nessa noite, em casa, ele e Rafael brindaram com vinho do Douro. Obrigado por esperares por mim, disse Duarte.
Rafael sorriu, o amor espera o tempo que for preciso. Mas o caminho ainda tinha obstáculos. Tiago visitou-os, tímido mas curioso, e começou a reconstruir a relação com o pai. Helena, por sua vez, encontrou paz noutra relação. O pai, teimoso, ainda não falava, mas Duarte aprendera que nem todas as pontes se reconstruíam. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina, mais autêntica. Duarte manteve o controle parcial da empresa, reduzindo o ritmo para dedicar tempo a Rafael. Juntos, abriram um pequeno bistro em Sintra, inspirado no passado deles, onde o menu contava histórias de amor e superação. Os clientes chegavam não só pela comida, mas pela atmosfera calorosa. Tiago passava fins de semana com eles, aprendendo a cozinhar e a aceitar o pai como era. A mãe de Duarte, mais compreensiva, começou a telefonar, embora o pai permanecesse distante. Lisboa, com as suas ruas íngremes e o Tejo eterno, testemunhava a transformação. Duarte caminhava agora de mão dada com Rafael pelos miradores, sem medo dos olhares. Uma tarde, no mesmo restaurante onde tudo começara, ele pediu a mesa habitual e deixou um bilhete para Rafael: "Obrigado por me salvares de mim mesmo." Rafael, ao ler, sorriu através das lágrimas. A vida não era perfeita, havia dias de dúvida, comentários maldosos nas redes sociais, pressões residuais, mas era verdadeira. Duarte aprendera que a coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Numa noite quente de verão, sentados no terraço do novo bistro, Rafael perguntou: "Arrependes-te de alguma coisa?" Duarte respondeu sem hesitar: "Só de ter esperado tanto tempo." O império empresarial continuava, mas agora servia também como plataforma para causas LGBT, apoiando jovens em crise de identidade. Miguel tornou-se sócio silencioso, e o grupo de amigos cresceu. Duarte sentia-se finalmente em casa no próprio corpo e coração. A jornada, cheia de dor, traições, sacrifícios e renascimentos, ensinara-lhe que o amor entre dois homens não era fraqueza, mas a força mais pura que existe. Olhando para Rafael sob as estrelas de Lisboa, ele soube que valera cada lágrima. Será verdadeiro ou falso que abraçar a própria identidade gay, apesar das perdas familiares e sociais, leva a uma vida mais plena e autêntica? Aprox 970 palavras.